foi desenvolvido um trabalho com os unicórnios. Eu peguei, preenchi a minha página inteira, fiz a minha parte da sublimação, tá aqui, tá prontinha, tá salva, e fiz o corte, que tá aqui. Depois que eu sublimei, eu não faço o trabalho de corte nesse arquivo aqui, porque ele está pronto, ele está salvo, eu não mexo mais. O que que eu faço? Eu pego o que eu preciso cortar, no caso aqui, e eu levo para um arquivo novo, um arquivo que eu não vou salvar, porque lá eu faço as alterações que eu preciso para o corte, utilizo e deleto, eu jogo fora. Para aproveitar essa página aqui, eu fiz metade com um tamanho e metade com um outro tamanho. Então, eu fiz assim. Eu fiz metade com o tamanho de 3 e metade com o tamanho de 2 centímetros. E é isso que a gente vai cortar. Então, eu vou copiar isso daqui e vou levar para uma página nova. Tá aqui. Eu centralizo o meu trabalho, sempre por aqui, porque aqui eu tenho certeza que eu coloquei certo. Eu desagrupo e tiro a minha moldura. E eu mando lá para o corte. Meu material, a minha ação e a minha lâmina, ok? E eu vou primeiro mandar cortar somente os meus quadradinhos, ok? Eu mandei cortar. Feito o corte, eu analisei o que tá certo, o que tá errado, o que pede os meus quadradinhos. Aqui, na primeira parte, aqui, ó, eu vou analisar na vertical. Por que que eu vou analisar primeiro na vertical e depois na horizontal? Porque é assim o jeito que eu configurei para minha cabeça, para mim não me perder. Então, quando eu mandei cortar, eu percebi que aqui, ó, esse primeiro grupo aqui, certo? Não precisa fazer nada. E eu percebi que aqui, ó, a partir desse grupo para baixo, eu vou, pela seta do meu teclado, eu vou descer um ponto. Então, eu vou descer, perceba quanto que é tão sutil, que é muito pouquinho, ó. Desci. Eu dei somente um toque na minha setinha para baixo. Ok, então eu consigo olhar aqui na minha tela e ver que eu já corrigi essa parte aqui. E eu percebo que essa parte aqui, ó, essa parte aqui para baixo tá pedindo para mim andar mais um ponto. Então, eu vou andar mais um ponto aqui dentro, aqui pela minha seta do meu teclado. Olha que é bem sutil. Pronto, andei mais um. Já fiz as minhas correções que são necessárias na minha vertical. Agora eu vou fazer as minhas correções na horizontal. O que eu consigo ver olhando aqui nos meus quadradinhos? Eu consigo ver que em todo o meu trabalho, toda a minha extensão, ele pede para mim andar um pouquinho. Então, eu vou andar aqui, ó, na minha extensão para a esquerda, eu vou andar um pontinho. Como é que eu faço isso? Eu seleciono, eu dou Ctrl A e seleciono todinho o meu trabalho. Eu vou andar um para a esquerda. Pronto, andei um ponto para a esquerda. Eu já percebi que eu já corrigi uma boa faixa do meu trabalho. Eu estou olhando aqui na minha silhuete, ok? Então, agora eu consigo ver que eu preciso andar mais um ponto aqui, nessa parte, aqui. Eu seguro o Shift e eu completo aonde eu preciso andar mais um ponto, que é apenas aqui, ó. Nessa parte aqui, ó, que ele tá me pedindo. Então, veja, eu andei tudo
todinho o meu trabalho, um ponto para a esquerda. Agora eu selecionei o que eu preciso corrigir mais um pouquinho. Então eu vou andar mais um ponto para a esquerda. Pronto. Dentro do que eu consigo olhar aqui e analisar, para mim já é o suficiente. O que eu vou fazer agora? Eu vou mandar ela cortar, repetir o corte dos meus quadradinhos. Ela repetindo o corte dos meus quadradinhos, eu vou lá e vou analisar. Então, agora eu vou gravar o vídeo onde ela vai cortar novamente e a gente vai analisar, a gente vai tirar com a pinça para ver o resultado dessa correção. Pronto, coloquei aqui. E eu vou cortar o meu trabalho. Sempre que eu corto o meu trabalho, eu pego o meu arquivo e coloco numa página nova. Eu não coloco o meu trabalho, não pego esse arquivo que está salvo aqui, que eu tenho, no arquivo salvo eu tenho a impressão e eu tenho o corte separado. Eu não faço no mesmo arquivo, eu nunca faço no mesmo arquivo. Eu pego o meu corte, coloco num arquivo novo e vou trabalhar, vou fazer as alterações. Digamos que eu tenho 10 páginas desse para cortar. Eu pego, cada vez que eu cortar, eu deleto tudo que foi feito e eu coloco de novo, porque eu vou ajustar esse meu corte aqui. Ele não vai servir para o próximo. Então, uma vez que eu tenho o arquivo pronto, eu pego esse arquivo, coloco numa página nova, faço todas as alterações que eu preciso para esse corte e depois, se eu for repetir, eu colo novamente e faço. Primeiro passo, eu determinei dentro do estúdio o meu material, o que eu vou cortar e a minha lâmina. Tá tudo certo aqui. Primeiro passo, a gente vai cortar os nossos quadradinhos, que são as nossas marcas. É por isso que eu não coloco, não faço no meu arquivo que eu só vejo, eu coloco num arquivo novo, porque depois eu vou andar para cima, para baixo, para direita, para esquerda, eu vou ajustar o meu corte. Eu mandei ela cortar só os meus quadradinhos. É isso que ela vai fazer e depois eu vou verificar se eles estão posicionados corretamente. Lembrando, a gente está trabalhando com tecido e tecido ele cede, ele não é 100% estável que nem um papel. É por isso que a gente necessita de uma correção. Quanto melhor a minha mão, menos correção eu vou fazer aqui. Quanto mais eu, lá na prensa, na hora de fixar o filme, o termocolante, eu movimentar o meu tecido, mais dificuldade eu vou ter aqui. Então, o segredo é, na hora que for colocar o tecido com o termocolante, eu acerto bem, coloco com cuidado. A gente já fez isso e vamos fazer mais vezes. Então, agora eu pego uma pinça e eu verifico se o meu corte ficou certo. A gente tem muitas variantes, muitas. Quais são as variantes que a gente tem? Umas delas, na hora que eu não na hora que eu vou sublimar, que eu vou estampar o tecido. Tudo bem, lá também eu não vou deixar o tecido largado, eu vou arrumar. Mas o meu maior
eu não digo maior, mas uma das coisas que mais vai fazer diferença é na hora que eu for fixar o termocolante aqui, atrás do tecido. Porque eu preciso arrumar, deixar o mais reto possível, para que eu evito que esse tecido vai dançar. Então, como é que a gente faz aqui? A gente estabiliza o tecido lá e na hora de colocar o tecido pronto, já com o termocolante na minha base de corte, eu uso a mesa de luz, porque aí eu encaixo aqui dentro dessa minha moldura 1 milímetro para dentro, é o suficiente. Eu estabilizei lá, estabilizei aqui e eu consigo fazer com que esse meu tecido fique o mais reto possível. O que eu cortei e tirei os meus quadradinhos, ok? Eu tirei com a pinça. O que o meu quadradinho quer dizer? Aqui, quando eu tirei, eu percebo que eu tenho uma área branca. Então, nesse quadradinho, eu tenho que ajustar para o lado esquerdo. Então, como é que eu faço? Primeiro eu ajusto tudo que é altura, para mim não me perder. Depois que eu acertei a altura, eu ajusto na horizontal, que é a largura. Então, primeiro vertical, depois horizontal, para que o meu olho consiga caminhar e eu não me perder. Então, eu consigo olhar aqui, ó, eu vou acompanhando, eu estou observando na vertical. Então, eu consigo ver que aqui, ó, não tem nada para ser feito. Aqui, ele já tem que andar um pouquinho para baixo. Aqui também, aqui um pouquinho mais. Então, o que eu percebo? Que eu posicionei o tecido, como é difícil porque a gente está trabalhando com tecido e o tecido ele encolhe, ele anda, ele cede. Então a gente vai corrigir isso. Não é difícil, uma vez que eu consigo estabilizar o máximo possível e eu consigo aqui corrigir isso. Então aqui eu mandei ela cortar as correções que a gente fez na vertical e na horizontal dos meus quadradinhos. Então, vertical e horizontal a gente corrigiu. E agora eu vou tirar, vou ver o que ela refilou para mim, que eu ajustei lá pelo estúdio, pela seta do meu teclado. E eu tô vendo aqui, ó, o que é que ela cortou, o que é que ela corrigiu, que foram os comandos que eu mandei. Aqui que eu mandei, que eu dei 2 comandos, ó, como já é maiorzinho o que ela refilou. E aqui eu mandei ela refilar só para a esquerda. Aqui a gente mandou ela refilar tanto na altura quanto para a esquerda. Então aqui, ó, eu passo a passo eu vou tirando ele e vou verificando. Eu já verifico, eu já olho se tenho que fazer mais alguma correção, mais algum detalhe. Então, eu tô tirando tudo e já tô olhando. Se por acaso algum deles eu mandei um comando a mais do que era necessário, que nem aqui, ó, eu percebi, ó, que eu mandei um pouquinho a mais, eu não virei, tá? Do jeito que eu tirei, eu segurei com a pinça. Essa parte branca aqui significa que eu andei um pouquinho a mais para esquerda. Então, eu deixo ele aqui para mim não me perder. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar essa linha aqui, ó. Eu vou voltar um pontinho. Eu verifico se é toda ela, ok? Ó, verifico que aqui também. Aqui também. Como ela tem uma precisão bem legal, é muito pouquinho que eu tenho que mexer. Então, o que eu percebi? Que somente
esse pedaço aqui, ó, eu vou ter que voltar para a direita 1 ponto. Então, eu vou lá no estúdio e eu vou voltar somente essa fileira aqui 1 ponto. Aí eu tirei com a pinça os meus quadradinhos e eu percebi que esses quadradinhos aqui, ó, eu andei muito para a esquerda. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou voltar 1 ponto só. Então, eu vou selecionar aqui, ó, essas 3 carreiras e vou com o teclado, com a setinha no meu teclado e vou voltar apenas 1 pontinho. É bem sutil. Ó, pronto. É o suficiente. O que que eu entendo? Que cada quadradinho me dá um perímetro. Então, se esse quadradinho, esses quadradinhos aqui, ó, esses todos, eles ficaram muito para a esquerda, então eu entendo que tudo isso aqui, ó, eu preciso voltar. Ou seja, essa carreira, essa e essa. Então, eu voltei. Agora que eu voltei, eu já posicionei, eu não preciso mandar cortar novamente os meus quadradinhos. Primeiro, porque já tirou, já saiu do lugar lá, já refilei. E eu já tenho conhecimento, eu já tenho a informação, não preciso mandar cortar de novo. O que que eu faço agora? Eu pego, segurando o Shift, eu consigo selecionar mais quadradinhos. Eu pego todos eles. Pode ser assim também, ó, pronto. Selecionei todos e tiro aqui da minha área de corte. Feito isso, eu voltei somente 1 ponto aqui nessa fileira. Essa fileira aqui, o que o meu quadradinho fala para mim? Que esse quadradinho, ele engloba como se fosse um perímetro, uma área, né? Então, ele engloba para mim aqui esse pedaço. Então, eu vou voltar essa e essa fileira para a direita. Tudo isso aqui. Por quê? Porque eu vejo que aqui, todos esses 6 quadradinhos, eles estão um pouquinho a mais para a minha esquerda. Então, eu vou voltar. Assim que eu voltar, eu tiro aqui e eu vou lá no programa, tiro esse corte aqui e faço corte total do meu trabalho. Pronto, já mandamos lá, a Silhouette está fazendo o trabalho dela, está cortando. E o que que eu vou fazer agora? Eu tenho esse trabalho aqui, eu simplesmente deleto. Ele não me serve mais. Por que que ele não me serve mais? Se eu for cortar uma nova página, eu tenho muitas variantes. As minhas variantes são na hora que eu estou sublimando, na hora que eu estou colocando o meu termocolante, na hora que eu estou posicionando lá na mesa de luz, o meu trabalho está pronto, na minha base de corte, na hora que eu estou colocando aqui na Silhouette. São tudo coisas sutis, pequenos detalhes que comprometem o meu trabalho. Então, quando eu vou fazer um novo trabalho, eu pego novamente aquele meu trabalho que eu tenho pronto. Se eu fiz, digamos que eu fiz 4 páginas desse trabalho. Então, eu vou pegar o meu novo corte, vou posicionar aqui, vou desagrupar, vou desagrupar, vou tirar a minha moldura aqui, o meu quadro principal, porque só para me facilitar, ele agora já cumpriu a sua função. E vou
novamente, lá na Silhouette com o novo trabalho, mandar ela cortar os meus quadradinhos. Então, o que acontece? Quando eu monto o meu trabalho, o meu corte, eu já deixo essa informação toda esquematizada. Pode ver que qualquer arquivo novo que eu vou colocar aqui para cortar, eu já tenho certinho os meus quadradinhos para cortar, tá vendo? Porque eu já salvei assim. Então, é a partir desse trabalho que eu vou cortar todos os meus trabalhos. Então, eu posso repetir esse trabalho muitas vezes, porque ele está pronto, eu não vou mexer mais nesse trabalho. É um trabalho que eu já confirmei, que eu já verifiquei, então eu não tenho mais essa dificuldade. Qual que é o meu trabalho agora? É simplesmente verificar, depois que eu mandei cortar os meus quadradinhos, se eles estão na posição correta. Se eles não estiverem, eu vou pelo meu teclado com as setinhas, movimentando ele na vertical ou na horizontal. Eu posso simplesmente movimentar um pequeno grupo, eu posso movimentar uma página inteira, eu posso movimentar apenas uma seleção, uma fileira, eu posso movimentar apenas um ou dois. Então, aqui eu consigo corrigir minha página inteira. Se eu torci uma parte, eu consigo, por exemplo, assim, ó, fazer aqui, ó, segurando o meu shift, fazer uma seleção que eu quero andar somente isso aqui, ó, como se fosse uma linha aqui na diagonal. Eu consigo também, se eu segurar o shift e selecionando mais alguns, por exemplo, eu consigo corrigir esse grupo. Então, aqui eu consigo corrigir tudo que eu preciso. Feito todo o meu trabalho, eu tiro os meus quadradinhos, certo? E eu mando ele cortar todinha a minha página, tudo que eu preciso. Depois que feito o trabalho, eu simplesmente deleto isso, ele não me serve mais. Se eu for cortar uma nova página, eu coloco meu trabalho aqui e parto do zero. É esse o meu segredo. É assim que a gente consegue corrigir tudo que precisa na minha página. É fácil, é rápido, é simples e funciona. Eu consigo ter qualidade no meu corte, eu consigo ter produção no meu corte. E isso é muito gratificante. Pronto, ela está terminando o corte. A gente vai tirar aqui da Silhouette e vai ver como que foi feito todinho esse corte. Pronto, ela terminou meu corte, tá aqui, ó. Então, agora a gente vai tirar. Ah, um detalhe, todas as alterações que eu fiz, eu não tirei, tá? A base daqui da câmera, da Silhouette, eu fiz tudo, eu só tiro agora que tudo tá pronto, ok? Então, ó, tirei e vamos ver como é que ficou esse corte. É um corte que tem muito detalhe, é um corte demorado, né? E olha como que ficou. O aproveitamento e a qualidade do meu corte. Aqui parece, né, que tem muito buraco, mas ele tá bem distribuído, ó, tá? Pode ver que o corte tá bem legal, a gente corrigiu o que precisava, né, com os nossos quadradinhos, que são as nossas informações. E aqui, ó, eu tenho o que sobrou, tá? Então, ó,
Aqui é o que sobrou, que foi feito corte tudo de uma vez, ó. Aproveitei tudo, ó, de uma vez. Não deixo nada para depois. E aqui é o resultado, ok?